Olá, paz seja contigo, passando aqui para gravar mais um vídeo da nossa jornada Causas Impossíveis, impossíveis para mim, possíveis para Deus, tá bom? Capítulo de número 13 e 14, e aí a gente, no início do capítulo 13, a gente vê que parece que há uma reunião de conselho, né? E nessa reunião estão Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Então é um conselho, eles estão reunidos e ali o Espírito Santo fala entre eles, é para vocês separarem Barnabé e Saulo e enviá-los, né? Aqui é que vai acontecer o episódio de Marcos não continuar, tá bom? Em Chipre há uma situação onde tem um mágico, né? Bar Jesus ou Elimas, e ele é assessor do procônsul e ele está tentando atrapalhar as pessoas, né, de seguirem a fé. Nesse caso aqui é o procônsul mesmo, né? Porque o procônsul tinha chamado Barnabé e Saulo para ouvi-los. E aí Saulo, com uma sabedoria assim diferenciada, ele diz, ele fala para o próprio mágico: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. Então a gente já começa a observar aqui, olha, tenha esse discernimento. Quando as pessoas não quiserem andar em justiça, quando as pessoas quiserem andar de maneira errada, com engano ou com maldade, aí tem dedo de Satanás. Nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é preciso que a gente tenha o discernimento de com o que a gente está lidando, que é com o reino espiritual, do mal, né? Quando você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor, saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Ele ministrou um juízo. E você ficará cego e incapaz de ver luz do sol durante algum tempo. Nós, como cristãos, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter muito discernimento para liberar uma palavra do céu. Aqui ele estava cheio do Espírito e ele libera uma palavra de juízo. Agora, nos preocupa quando as pessoas começam a lançar pragas nas pessoas, sem esquecer de que se não é direcionado por Deus, vai voltar para a gente. Então, tenha realmente o direcionamento do Espírito de Deus, tá bom? Imediatamente ele ficou assim. E o procônsul já aceitou Jesus. Aí aqui a gente começa agora a história em Antioquia, né? De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, versículo 13, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Não, aqui ainda não é Marcos, aqui ainda é João, tá? E aí, Paulo começa a fazer uma menção, né? Começa a pregar. Ele começa a fazer um relato da história e eu queria destacar duas partes. Versículo 38, porquanto, meus irmãos, quero que saiba que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados em você, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés. Então aqui ele libera uma palavra de perdão. O mesmo Paulo que foi usado para ministrar um juízo é o mesmo Paulo que está liberando uma palavra de perdão. Por quê? Porque o cristão precisa ter esse discernimento, porque Jesus é Deus de juízo e é Deus de perdão. Mas quando é direcionado pelo Espírito, a gente consegue realmente discernir a intenção do coração. E vamos orar para que Deus nos dê esse discernimento, né? Agora eles já viram no 41, olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam se a vocês tivesse contado. Versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor, então a palavra crescia. Versículo 46, então Paulo e Barnabé
Lhes responderam corajosamente: é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Então, a fala de Paulo era para os judeus. E o 48, creram, versículo parte B, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então Deus realmente na sua presciência já designa as pessoas que ele já sabe de antemão que vão amá-lo e que vão renunciar à sua vida para que ele possa viver. O preço do evangelho é esse, é seguir Jesus. Jesus renunciou à sua vida para que a gente vivesse, e ele está esperando que a gente realmente renuncie à vida de pecado para que ele possa viver. Então eles começaram a persegui-los e eles sacudiram os pés e saíram daquela cidade, liberando julgamento sobre a cidade. E os discípulos continuavam cheios de alegria no Espírito. Capítulo 14, conta um pouco deles em Icônio, depois em Listra e Derbe. Agora, algo me chamou a atenção no versículo 14, do capítulo 14, é que quando eles tentaram cultuar Paulo e Barnabé, eles compararam ele com Deus e eles vieram idolatrá-los, né? Eles rasgaram as vestes deles e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos seres humanos como vocês. E a gente vê a diferença da atitude de Paulo e Barnabé, que estavam com todo o poder na mão de mudar o destino das pessoas para Herodes, né? Herodes se exaltou e morreu comido de vermes. Aqui Paulo e Barnabé são exaltados por Deus, e aí eles tentam exaltá-lo, mas eles se humilham, o que torna eles ainda maiores. A gente vê a grandeza de um líder quando ele tem a capacidade de se humilhar. Versículo 19, então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, ou seja, eles começaram a colocar a multidão contra Paulo, e eles apedrejaram Paulo a ponto de eles deixarem ele fora da cidade achando que ele estava morto, mas quando os discípulos se juntam, ele se levanta, né? Então ele recebe um poder vindo da parte do Senhor. Depois eles pregaram as boas novas daquela cidade e fizeram muitos discípulos, então voltaram para Listra, versículo 21, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, olha, preste atenção. Tribulação é uma oportunidade vestida de roupa de trabalho, diz um certo homem de Deus. Não se angustie diante das tribulações. Elas são necessárias para que a gente entre ou abra a porta do reino de Deus em várias circunstâncias. Amém? Vamos orar? Senhor, nós erguemos a nossa mão para pedir para o Senhor liberar sobre este teu povo a palavra de direção e o milagre. A tua igreja está reunida em oração, e quando o Senhor faz isso, a gente não quer ser como aqueles discípulos, a gente quer ser como Rod, se alegrar com a resposta da nossa oração, mas ainda mais do que ela fez, a gente quer abrir a porta para que a nossa bênção seja completa. E eu já tenho ouvido, meu coração já se alegra, e eu já tenho fé de que respostas já estão vindo em nossa direção. E a gente vai ter os testemunhos, Senhor, e nós queremos exaltar o Teu nome, na certeza de que o Senhor está trabalhando por nós. Em nome de Jesus, nós selamos a nossa bênção, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe.